Bom, pessoal, que o orçamento em BIM já vem revolucionando, né, a forma como a gente faz o orçamento e também a forma como a metodologia BIM se expande, né, e é utilizada ali no dia a dia, já é um fato, né, já é uma realidade. Mas quando a gente fala de fato, fala de realidade, só obviamente que surge um boato, né? E um desses boatos é justamente que a metodologia BIM vai acabar com a profissão orçamentista, né? Será que isso é verdade, né? O que você acha sobre isso? Então eu te convido a assistir esse vídeo aqui com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal do YouTube da AutoQI. Aqui a gente compartilha conhecimento e conteúdo sobre a gestão digital do empreendimento, né, onde você também pode fazer parte disso através aqui dos comentários. Então deixe seu comentário aqui no vídeo, coloque pra gente o que você está achando, o que você achou. Tá bom? Eu ficarei muito feliz e muito grato. Pessoal, eu sou o Felipe Garcia e eu trabalho aqui na AutoQI como Product Marketing do AutoQI Visos Orçamento e Planejamento. Eu também sou engenheiro civil e orçamentista BIM, e por isso eu vou te contar hoje e desmistificar, na verdade, o porquê que a metodologia BIM não vai acabar ali com a profissão orçamentista. Bom, pessoal, para a gente começar o nosso assunto de fato, é muito importante a gente fazer uma recapitulação, né? Pô, Felipe, mas que recapitulação é essa que você vai fazer? Bom, pessoal, vou trazer um pouquinho ali para vocês sobre o CAD, né, o método ali tradicional, vamos dizer assim, né, de elaborar o nosso orçamento de obras, e também um pouquinho ali sobre o BIM, né? Como que a gente elabora um orçamento, obviamente tudo de forma mais superficial, porque o intuito hoje aqui é justamente de conversar ali do porquê que a metodologia BIM não vai acabar com a nossa profissão, né? A minha profissão, a sua profissão e a profissão dele ali também, né? Não vai acabar, tá, com a profissão nossa. Bom, pessoal, primeiro ponto já é a forma como a gente recebe a informação, né? A gente recebe ali os projetos, no CAD, muito comum, a gente receber uma prancha, né? Receber lá um A3, né? Às vezes um A2, um A0, né? Depende ali, né, do projeto. É obviamente muito comum a gente fazer a análise, porque é importantíssimo, tá, pessoal? A gente fazer a análise ali do projeto, entender o projeto, estudar o projeto antes de iniciar o orçamento de fato. A gente recebe uma prancha, analisa aqui, obviamente, de forma manual, de forma visual, de forma mais interativa aqui, né, de forma palpável, tá, o conteúdo, né, o projeto como ele foi desenvolvido. E para o BIM, né, a gente já tem uma diferença muito interessante, muito gritante também, que a gente utiliza o arquivo IFC, né, que é um formato de arquivo aberto. Então, quando a gente utiliza lá um software de modelagem, um software de projeto de estrutura ou de instalações, por exemplo, a gente consegue exportar todo o conteúdo desse projeto, né, todo o conteúdo desse software, no formato de arquivo IFC. Então, a partir desse formato de arquivo, a gente carrega ali não somente os desenhos, não somente o projeto em si, mas o principal, né, pessoal, que são as informações dos elementos ali. Bom, pessoal, outro ponto muito importante é a questão da extração dos quantitativos, né? Quando a gente fala de CAD, a gente fala de planilha, de trabalho, né, a forma de trabalho através de planilha, é muito comum a gente extrair os quantitativos de forma manual. Então pegar lá realmente a nossa prancha, particularmente eu fazia isso, né, então vou te contar como eu fazia, pode ser que você faça de outra forma, né, o orçamento de uma forma tradicional, pegar lá um marca-texto, uma caneta, um lápis e grifar lá, por exemplo, as paredes que você já extraiu os quantitativos, colorir, né, de uma cor diferente para você se situar e não se perder, né, então isso era muito comum. E com o BIM, né, pessoal, a gente tem uma diferença já muito legal, que a gente extrai os quantitativos a partir dos elementos que foram modelados. Então a gente não precisa de uma prancha. Por quê? Os nossos elementos eles já possuem informação, e essas informações dos elementos, elas são informações tanto da propriedade do elemento, então que elemento é esse? É uma parede? Que tipo de parede é essa? Também com informações de geometria desse elemento. Por exemplo, qual é o comprimento dele, a área dele, qual que é a altura desse elemento. Então todas essas informações estão no arquivo IFC, faz parte ali do processo BIM. Tá? Então isso é muito importante. E essa é a forma que a gente extrai os quantitativos ali do projeto. E pessoal, como último ponto que eu trouxe para vocês, é claro, né, o processo operacional, ali, o processo manual, ele é muito trabalhoso, ele é muito oneroso, né? A gente tem que fazer todo o trabalho ali de forma manual, a gente insere ali as informações em uma planilha, insere ali no computador, enfim, né, cada um tem uma forma, eu fazia assim, né? Então é um processo que exige um pouco mais de tempo, tá? E isso a gente está suscetível a erro, né? Muitas vezes a gente utiliza lá uma calculadora para fazer as contas, ou às vezes o próprio Excel também, né? Ali através de alguma planilha, e pode acabar inserindo uma informação equivocada, inserir um número ali que não está correto, e esse número vai fazer com que a nossa planilha, o nosso orçamento, se destoe da realidade, né? E com o BIM, pessoal, esse processo é todo automatizado, né? A função de um software, na verdade, seja ele BIM ou não, né? Justamente automatizar o nosso processo, fazer com que toda a parte operacional a gente deixe um pouquinho de lado e foque realmente ali no que interessa, que é o que? Resolver o nosso problema, encontrar a nossa problemática, tá? E resolver ali de fato qual que é a melhor concepção, a melhor solução, a técnica possível ali, para a gente avançar com o nosso orçamento, para que ele seja ali o mais acurado possível, tá bom?
Pô, Felipe, mas aí que tá, né? Por que pensa-se que a metodologia BIM vai acabar com a profissão orçamentista, né? Bom, pessoal, uma pergunta muito legal, é porque, na verdade, né, a gente tem alguns termos ali, como eu falei, alguns boatos, que justamente compõem, a gente tem um falso entendimento de que, na verdade, o orçamento em BIM ele é automático, ele é mágico, ele é com um clique, né? Que ele vai resolver todos os seus problemas, né, pessoal? Porque se ele for tudo isso, pessoal, concorda comigo, realmente não precisa da profissão orçamentista, né? E aí que tá o ponto, né? O orçamento em BIM não é nada disso, né, pessoal? O orçamento em BIM ele é um processo, ele não é automático, ele é automatizado, né? A gente automatiza esse processo, a gente vai ter um trabalho ali para automatizar. Ele não é mágico, né, pessoal? A gente não clica um botão e está pronto. A gente precisa programar um software ali, a gente precisa estudar e trabalhar ali com o software para que a gente tenha um resultado, né? E quem vai fazer tudo isso, pessoal? Você, né, que é orçamentista ali, eu que sou orçamentista. A pessoa quebra um parênteses, né? Também é muito comum falar orçamento assertivo, né? Isso não tem nada a ver com estar correto, com ser certo, com ter precisão, tá bom? Então quando a pessoa utiliza esse termo também, que acaba confundindo e trazendo a questão do que o BIM ele é mágico e tal, né? Esse termo ele não é correto, tá, pessoal? Então a gente pode substituir a palavra assertivo por acurado, né? Um orçamento mais preciso, um orçamento ali mais bem preparado, mais bem calculado, mais próximo da realidade. Então a gente pode substituir por palavras nesse sentido, tá bom? Bom, pessoal, você que está assistindo, está gostando do conteúdo, te convido então, deixa o like aqui embaixo, né, para eu saber se você está curtindo, para eu também ter ali um feedback seu. E também aproveite, né, já que você vai deixar o like, não custa nada colocar um comentário ali sobre o que você está achando desse vídeo, o que você quer ver depois, né? E não se esqueça de se inscrever no canal da AutoQI, porque com isso você, obviamente, pode acompanhar todos os lançamentos ali, os próximos vídeos, e ativar o sininho, né, porque você vai receber em primeira mão os próximos vídeos que a gente vai lançar. Tá. Bom, Felipe, mas então como é que a profissão orçamentista se adapta, né, à metodologia BIM? Bom, pessoal, primeiro ponto muito importante, né, é justamente a gente entender que a profissão orçamentista BIM nada mais é do que uma evolução ali, né, da profissão orçamentista tradicional, vou chamar assim. Então é importantíssimo que o orçamentista BIM tenha, né, por si só, os conhecimentos técnicos da engenharia de custos, né? Sejam eles ali, o que é uma composição de custo, o que é um insumo, né, montar uma composição, entender ali dos multiplicadores, conhecer alguns bancos de dados de referência de composições de custo em insumos nacionais, né? Isso é extremamente importante. Conhecer técnicas construtivas, como é que extrai quantitativos, o que é critérios de medição e remuneração. Então são conceitos da engenharia de custos, né? Como calcular um BDI, por exemplo, a importância do BDI, né? Custos diretos e despesas indiretas, tudo, enfim, né, pessoal? Vocês aí sabem demais do assunto, né? Então, pessoal, professor orçamentista BIM, né, não é uma mágica. Então, você que está ali operando do software, você precisa ter esses conhecimentos para trazer esses conhecimentos para o software. E aí sim o software vai entender o que você está fazendo e automatizar todo esse processo, tá bom? Bom, pessoal, que eu trouxe para vocês um pouquinho, né, obviamente, dos conceitos da engenharia de custos, que é importantíssimo o orçamentista BIM ter. Mas é claro, a gente está falando de orçamentista BIM, então a gente já tem ali uma diferença do orçamentista que trabalha de forma tradicional. Então isso também exige que o orçamentista BIM tenha ali habilidades, conhecimentos específicos. E quais são, né, esses conhecimentos específicos? Bom, pessoal, obviamente, eu gosto de dizer, né, que o orçamentista BIM ele também é um analista de dados, né, analista de informações, porque o que caracteriza o processo de orçamento em BIM como sendo ali muito bom, muito eficaz e sendo muito coerente é justamente a informação que está contida nos elementos modelados, tá bom, pessoal? Então, orçamento, qual que é a função ali do orçamentista BIM, né? Vai ter que pegar todas essas informações, fazer uma análise, verificar se as informações atendem, né, aos requisitos ali de modelagem, se está de acordo com o que você precisa para fazer a orçamentação, você precisa realmente ter uma característica de análise de dados, tá? Então isso é extremamente importante, tá? Outro ponto, né, pessoal, que são habilidades que não só fazem parte do orçamentista BIM por si só, mas também de todos os profissionais da metodologia BIM, é o quê? Comunicação, colaboração, né? Trabalho em equipe, né? Ter essa proatividade de sempre se comunicar, estar ciente ali do que o meu colega está fazendo, ou está desenvolvendo, ou está projetando, ou está elaborando, por exemplo, né? Porque o meu trabalho depende do deles e o deles depende do meu. Então a gente precisa ter esse ciclo de comunicação muito, muito bem estabelecido, né? Então aqui vai uma dica também, né, pessoal? A gente sempre procurar conversar com os projetistas, isso é muito importante, né? Principalmente para o orçamentista. Converse com os projetistas, né? Entenda ali como que os projetos vão ser elaborados, desenvolvidos, estruturados, tá bom? É extremamente importante, isso em todas as fases do projeto. A pessoa com o trabalho em BIM, claro, né? A gente estabelece ali, então, algumas importâncias também, que é um trabalho muito mais cauteloso, muito mais rastreável, muito mais automatizado, seguro, né? A gente tem uma previsibilidade de custos ali muito interessante, tá? Então, isso são alguns resultados ali, né? Obviamente, algumas palavras que permitem, né? Que são ali... são resultado, né,
nosso processo ali com o orçamento em BIM, tá bom? Ô Felipe, né? Você falou um pouco aí do BIM, falou um pouco aí do orçamento em BIM, do porquê que a profissão não vai acabar, mas vamos supor que eu queira me tornar um orçamentista BIM, queira evoluir, queira conhecer um pouco mais desse mercado. Quais seriam então as atribuições para mim, né? Bom, pessoal, muito importante, é claro, vou até copiar do que eu já disse, né? Que é a questão ali de você conhecer todos os conceitos ali da engenharia de custos, né? Outro ponto importantíssimo são as técnicas construtivas, né? Porque, vamos lá, você vai quantificar um serviço. Você precisa saber como é que esse serviço vai ser executado na obra, não é verdade? Porque você está fazendo o orçamento ele tem finalidade analítica executiva, né? Que você vai utilizar ele como base para executar a sua obra depois, né? Não você, né? Talvez seja você, mas geralmente é o engenheiro ali de obra que faça todo esse processo, né? O engenheiro gestor ali de obra, né? O residente de obra, tá? Outra questão, né, pessoal, é a leitura e interpretação dos dados do modelo, né? Então, quando você receber ali um modelo, quando você receber ali um projeto elaborado em BIM, é importante que você analise, é importante que você faça uma checagem ali das informações para verificar se elas atendem ou não às suas necessidades, tá? E sempre aquela questão, né, pessoal? Comunicar projetista. Atendeu? Diga que atendeu. Não atendeu, diga que não atendeu e comunique lá o porquê não atendeu ou o que você esperava, né? Então, novamente, eu reforço a importância da comunicação e da colaboração. O pessoal falei agora há pouco, né, que o orçamentista BIM ele trabalha com análise de dados, então é muito importante frisar realmente esse ponto, né? Porque você vai receber ali um projeto que está carregado de informações, então você precisa analisar isso daí, você precisa entender como isso daí foi elaborado, se essas informações elas são suficientes para você desenvolver o seu trabalho, então você trabalha com leitura e a manipulação, né? Você vai manipular todos esses dados ali dentro de um software BIM, por exemplo, para que você obtenha ali o seu resultado. Bom, pessoal, outro ponto que é muito importante, né? Como que as empresas, então, elas devem enxergar a profissão, né? A profissão ali orçamentista BIM. Bom, pessoal, vamos pensar junto aqui, ó. Não existe BIM, né? Sem um fluxo de processo em BIM, né? O BIM isolado, com um software BIM isolado, não é BIM, né? Você está trabalhando de forma isolada e um dos pilares do BIM é justamente a questão da colaboração, né? Não existe BIM, né? Sem o fluxo de processo de projeto BIM, tá? E não existe o fluxo de processo de projeto BIM sem o orçamentista BIM tá no meio, né, pessoal? Por quê? O processo, né, pessoal, quando a gente fala do BIM, ele é um processo inteiro, né? A gente precisa lá desde os projetos até a etapa do orçamento, etapa do planejamento, depois pode evoluir para uma manutenção, né? Mas note que o orçamento e o planejamento eles fazem parte desse ciclo e desse projeto, do processo de projeto também. Então é muito importante que o orçamentista atue também junto com os projetistas, né? Então por isso que é importantíssimo dentro de um fluxo do processo de projeto BIM, que o orçamentista faça parte dele. Então como que as empresas devem ver a profissão, né? Devem enxergar ali, pessoal, de uma forma mais ativa, de uma forma que atue diretamente em todas as fases do processo de projeto, sejam elas as fases iniciais, as fases ali de desenvolvimento, de concepção ali de uma técnica construtiva até a parte final ali de entrega. Então, pessoal, o orçamentista é fundamental que ele participe de tudo isso. Então as empresas devem enxergar ele como ponto-chave para que depois tenha lá a gestão digital do empreendimento de uma forma bem legal, de forma correta, né? Que a gente também tenha resultados ali que o nosso orçamento esteja mais próximo da realidade possível, né? Mais próximo ali do investimento que eu vou precisar ter na minha obra, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as minhas impressões, né, sobre o porquê que a metodologia BIM não vai acabar com a profissão orçamentista, né? Muito obrigado para você que assistiu aqui o nosso vídeo até o final. Fica à vontade aqui em caso de dúvidas, né? Fica à vontade para escrever um comentário, para nos contatar também. A gente vai te responder ali com o maior prazer do mundo, tá bom? Então aproveito aqui para te deixar um grande abraço e dizer que a gente se encontra aqui então no próximo vídeo. Obrigado!